Treinando a emoção para ser feliz. Nunca a autoestima foi tão cultivada no solo da vida. Augusto Cury. Para treinar a emoção, é preciso desenvolver diversos aspectos importantes da inteligência. Neste livro, o autor mostra como gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, praticar a empatia e valorizar a vida. Você venceu o maior concurso da história. Eram milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo e ter o direito de formar uma vida. E você estava lá, como o mais teimoso ser da história, acreditando que poderia vencer a mais árdua corrida disputada por um ser vivo. Este é o maior concurso da história para conseguir tornar-se um ser inteligente. Quem nos coloca nesta grande corrida é o Criador, Deus. Como gratidão, a gente se impulsiona para frente, lutando pelo direito de viver. Até que chegamos ao óvulo e vencemos, somos premiados. Se em algum momento sua autoestima estiver fragilizada, lembre-se que você venceu o maior concurso da história. Nunca pense que você não lutou por você mesmo. Dentro de uma pesquisa realizada pelo autor, existe um alto índice de sintomas psíquicos na sociedade, tais como ansiedade, irritabilidade, déficit de concentração, dor de cabeça, fadiga excessiva, alteração do sono e hiperprodução de pensamentos. Isto significa um caos na saúde mental. O mundo moderno se transformou numa fábrica de estresse e ansiedade. Quantos jovens e adultos perdem o brilho da vida por fazer de sua mente uma fonte de ansiedade? Não foram treinados para falar de si mesmos. Suas emoções e pensamentos ficam represados. As pessoas que se isolam em seu mundo e não aprendem a compartilhar as emoções estragam a autoestima e encontram grandes obstáculos até nos pequenos problemas. Gerenciar os pensamentos e cuidar da emoção. A maior fonte de entretenimento humano é o mundo das ideias. São incontáveis os pensamentos produzidos por dia. Algumas pessoas viajam no mundo de suas ideias e acabam tendo muita dificuldade para concentrar-se. Ficam esquecidas. Este déficit de memória, geralmente, é uma defesa do cérebro de alguém que está estressado. O cérebro bloqueia determinados territórios da memória, impedindo que a pessoa, que já está tensa e desgastada, pense excessivamente e gaste energia cerebral. Não é possível interromper a produção de pensamentos. Por isso, a necessidade de saber gerenciá-la. Veja 3 técnicas de treinamento do gerenciamento de pensamentos e emoções. Deve ser realizada diariamente. Chama-se DCD. Duvidar, criticar e determinar. Número 1. Duvide de tudo que não promove a vida, ou seja, duvide de seus fracassos, da incapacidade de superar conflitos, da sua insegurança e ansiedade. Número 2. Critique a passividade do eu. Não seja submisso diante de seus pensamentos negativos e ruins. Número 3. Determine ser feliz, tranquilo e sereno. Determine treinar suas emoções. Cuidando de sua emoção. Você sabia que a reclamação, a crítica e o negativismo em excesso são automaticamente registrados em nossa memória e geram zonas doentias? Por isso, a importância do que arquivar no inconsciente para cuidar-se. A vida exige que sejamos observadores, principalmente de nós mesmos. Não se preocupe muito com sua imagem social e status. Foque sua energia em dar o melhor de si e aperfeiçoar a maneira de ser e agir. Cuide de seu intelecto e seja eficiente. Há pobres que são ricos e ricos que são pobres, pois a grande riqueza é de quem consegue lidar com as próprias emoções. O decorrer da vida nos traz experiências,
aprendizados e conhecimentos. Junto a isso, ganhamos ansiedades, necessidades, compromissos e problemas da vida. Olhe para a sua experiência e questione se você é mais alegre hoje ou no passado, e quando as coisas pareciam mais simples. O envelhecimento da emoção é diferente do envelhecimento do corpo. Ele acontece quando vamos acumulando o centro da memória com muitas experiências angustiantes. Na memória humana, ocorre um fenômeno chamado de RAM, Registro Automático da Memória, o qual tem preferência em registrar as experiências que têm mais alta carga emocional. As frustrações, perdas, o sentimento de rejeição, os conflitos íntimos, as crises nas relações sociais e os compromissos sociais estressantes registram-se em áreas nobres da memória e ficam disponíveis para ser utilizados em novas emoções tensas. Mais um fator importante para saber gerenciar os pensamentos e prover qualidade nas emoções. A emoção pode ser rejuvenescida. É possível resgatar o prazer de viver. É possível treinar a emoção para ser jovem, desprendida, livre e feliz. O treinamento para o rejuvenescimento da emoção é: primeiro, contemple o belo nos pequenos eventos da vida. Aprecie, 10 minutos por dia, as flores, as estrelas. Segundo, irrigue a mente com pensamentos agradáveis. Tente enxergar sempre o lado positivo das coisas. Lembre-se de momentos de esperança, serenidade e encanto pela vida. Pense em ser íntimo do autor da vida e conhecer os mistérios da existência. Terceiro, pense como um adulto e sinta como uma criança. Tenha lucidez e serenidade de um adulto e a simplicidade e espontaneidade de uma criança. Seja agradável. Isso mantém a emoção jovem. Quarto, não sofra por antecipação. Preocupações e estresse gastam muita energia vital. Quinto, proteja sua emoção nos focos de tensão. Não permita que as ofensas e frustrações invadam sua emoção. E sexto, não coloque metas inatingíveis para si. Não se destrua por sentimento de culpa. Reconheça sua possibilidade de errar. Seja compreensivo e paciente consigo mesmo. Ache tempo para se ouvir e falar de você. Os que nunca falam das suas frustrações têm chances mínimas de aliviá-las. Você precisa encontrar tempo para falar das suas dificuldades, para se ouvir. Falar de seus sentimentos e compreender as emoções dos outros faz parte de ser saudável. O verdadeiro treinamento emocional é chegar junto, envolver as pessoas. É dividir a tranquilidade e a felicidade. Existem técnicas para navegar nas águas da emoção. Número 1. Stop introspectivo. Pare e pense antes de tomar qualquer atitude. Olhe para além dos seus problemas. Número 2. Enfrente seu medo. O medo distorce a realidade. Não deixe o medo interpretar o tamanho do seu problema. Número 3. Nunca se diplome na escola da vida. Repense sobre seus comportamentos rígidos. Reconheça quais sentimentos o atrapalham. Nunca deixe de aprender. Número 4. Seja um especialista em investir em qualidade de vida. Invista no que promove sua paz interior e felicidade. Número 5. Reflita frequentemente sobre a grandeza da vida. Há uma força enorme dentro de cada um. Por isso, não espere por dias melhores. Transforme seus dias ruins em dias com boas conclusões e aprendizados. Número 6. Jamais desista. Tudo passa. Não há problema que dure para sempre ou dificuldades que não possam ser vencidas. O mais excelente mestre da emoção. Existem muitos homens
que brilharam na arte de pensar ao longo da história. Expandiram o mundo das ideias no campo espiritual, filosófico, sociológico, psicológico e físico, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Confúcio, Siddhartha Gautama, Moisés, Maomé, Gandhi, Galileu, Spinoza, Shakespeare, Marx, Newton, Freud, Einstein, etc. Entretanto, houve um homem cujas ideias não apenas influenciaram gerações, mas causaram a maior revolução da história. O seu nascimento dividiu a história. Inúmeras pessoas em todo o planeta se dividiram em milhares de religiões em torno do seu nome, Jesus Cristo. Muito sábio, bondoso, com a mais profunda maturidade emocional, foi o mais excelente mestre da emoção. Suas palavras reanimavam o espírito e o ânimo. Cristo teve discípulos, os quais ele queria ajudar de diversas formas. Assim, sabe-se o quanto insistia sobre cada um aprender e gerenciar os próprios pensamentos e não expandir os problemas. Treinava o homem para ser livre das ideias negativas, ansiedades e impulsividades. O mestre da emoção não deixava seus discípulos desistirem de tentar transformar-se e evoluir. Lições básicas do treinamento do mestre da emoção. Primeiro, treine a empatia. Busque enxergar o mundo dos outros pelo ponto de vista deles. Entenda o que está por trás de cada comportamento. Segundo, aprenda a analisar suas limitações. Tenha coragem para assumi-las. Terceiro, valorize o espetáculo da vida. Valorize a si mesmo e ao próximo. Todo ser é único no universo. Quarto, saiba perdoar. Quinto, fale a linguagem da emoção. Fale com amor. Seja acessível. Fale de seus sentimentos. E sexto, tenha coragem. Autoconhecimento e mudanças construtivas devem vir devagar e serem através de atitudes persistentes. Treine trabalhar com prazer. Conquiste as pessoas difíceis, autoritárias e complicadas. Transforme-as em seus amigos. Observe se os defeitos que vê nos outros também não estão em você. Não espere que os outros mudem com você. Mude você com eles. Não espere que a situação mude. Mude a situação. Insights. Buscar conhecer o mundo das pessoas revela também sobre o próprio mundo. Fuja das más notícias e seja propagador de boas notícias. Ajudar os outros a terem maturidade emocional te faz mais maduro. Neste livro você aprendeu que é preciso treinar a emoção para focar a atenção no que realmente é valioso. A simplicidade, o autoconhecimento, a autoestima, a boa relação com as pessoas, a empatia, o perdão, o amor, a compreensão, isso tudo contribui para nutrir e preservar emoções saudáveis de prazer e liberdade. Conversar consigo mesmo, entender-se e refletir é tão importante quanto conversar com alguém, amar e interagir.